Você sabe preferir? Ou melhor, você sabe a regência do verbo preferir. Para início de conversa, nunca marque como corretas alternativas como prefiro antes, prefiro mais que ou do que. É muito comum, na vida real, você presenciar em alguma conversa informal, em algum encontro, alguém dizer: prefiro antes uma coisa que outra, prefiro antes uma coisa do que outra, ou prefiro mais uma coisa que outra, ou prefiro mais uma coisa do que outra. Lembre, na hora da sua prova, que se aparecer alguma alternativa com as expressões mais que, mais do que, antes do que, depois do verbo preferir, estas expressões estão incorretas. Lembre que o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto, também conhecido como verbo biobjetivo ou verbo bitransitivo. Essas denominações na prática significam a mesma coisa. Então lembra que o verbo preferir, ele exige um complemento não preposicionado, que é o objeto direto, que é a pessoa ou a coisa que você prefere, e um complemento preposicionado precedido da preposição a, um objeto indireto, que é a coisa ou a pessoa que você não prefere. Então lembra, muito importante você lembrar este detalhe na hora da sua prova. O que você prefere é o objeto direto, que é o complemento sem preposição, e o que você não prefere é o complemento objeto indireto, que deve vir precedido da preposição a. Lembre deste primeiro detalhe. É muito importante você lembrar, você observar que a ordem em que esses complementos vão aparecer na frase, elas não alteram o significado. Então, por exemplo, você pode dizer, e marca como correta a expressão, por exemplo, prefiro questões discursivas. Questões discursivas é o objeto direto não preposicionado, é o que você prefere, a questões objetivas. Então observe que questões objetivas veio precedido da preposição a, ele é o complemento objeto indireto, é o que você não prefere. Então a ordem em que essas expressões, esses objetos vão aparecer, qual deles aparece primeiro, não vai alterar o significado. Então é igualmente correto você dizer: prefiro questões discursivas a questões objetivas, prefiro a questões objetivas questões discursivas, ou a questões discursivas nós preferimos questões discursivas. Então, sempre lembrar, no caso de todas estas frases, o que nós preferimos são as questões discursivas, que é o objeto direto sem preposição. O objeto indireto, que é o complemento, que é o complemento preposicionado, no caso, questões objetivas, então é o que nós não preferimos. Então não esquece, preferimos sempre uma coisa a outra coisa. Então a ordem em que esses complementos vai aparecer não vai alterar o significado da frase. Certo? Esse é o primeiro detalhe. Então, muito importante, né? Muito importante, em termos de regência do verbo preferir, você observar isso para não cair em armadilhas na hora da prova. Muito importante você aprender, para não cair em armadilhas, a diferenciar o a preposição do a artigo. Porque, por exemplo, em frases como prefiro as questões discursivas às questões objetivas, o complemento que não receber preposição, ele vem sem acento grave, então esse as é somente artigo, mas o complemento que receber o acento grave, ele é o objeto indireto. Então, se eu disser, por exemplo, prefiro as questões objetivas com acento grave, prefiro as questões objetivas com acento grave, as questões discursivas sem acento grave, observe que o a que não tem preposição, ele é artigo, então faz parte do objeto direto.
E aquele que aparece com o acento grave, então objeto indireto. Então, nestes exemplos também, nós continuamos preferindo as questões discursivas. Até o nosso próximo encontro. Se você tiver alguma dúvida, nos informa com urgência para que nós possamos tentar com outros exemplos, né, mostrando com outros exemplos, de uma outra maneira, para que você possa ter um domínio deste assunto, que ele deve aparecer na sua próxima prova.